Eu espero que bem. Depois de muito tentar e de muito meu marido pedir, estou aqui para trazer uma palavra de reflexão para vocês. Essa palavra se encontra em Gênesis, capítulo 29, versículo 30 e 31, que diz assim: E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que Leia, ou Lia em outras traduções, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Aqui eu quero falar um pouquinho de Lia, né? Leia nessa minha tradução, mas eu quero falar um pouquinho dela porque ela era uma mulher desprezada. Jacó, como a gente sabe, ele trabalhou por Raquel, era a mulher quem ele amava, porém o seu sogro deu aquela enganadinha e deu a mais velha para ele, dizendo que não era de costume dar a mais nova antes da mais velha, que ele teria que trabalhar pela mais nova depois, mais uma quantidade de tempo. Mas Raquel era amada por Jacó, era a mulher da vida dele. Lia, não. E a Bíblia vai dizer que Lia era uma mulher desprezada. E eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque a gente vai ver que conforme vai passando os versículos, a gente vai ver que Raquel era uma mulher estéril, não podia ter filhos, porém Leia tinha sua madre aberta e ela teve muitos filhos. E a gente vai ver que conforme Leia ia tendo seus filhos, ela só pensava em Jacó. Vamos ver aqui nos versículos, ó. E concebeu Leia e deu à luz um filho e chamou Ruben, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei o Senhor, por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Então a gente vai ver que conforme Lia ia tendo filhos com Jacó, ela só conseguia pensar em Jacó. Ela só conseguia ver: nossa, agora ele vai me amar, porque agora eu tô dando filhos para ele. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para falar para você que Lia só estava olhando para a dor dela. Lia só estava olhando para o seu sofrimento, pelo fato de ser uma mulher desprezada. Por quê? Naquela época, uma mulher ter filhos, e principalmente filhos homem, era uma dádiva de Deus, era a coisa mais maravilhosa. Até então, a mulher estéril, ela era dada como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não tinha filhos. Então ali, ela tinha a maior dádiva de Deus naquele tempo, ter filhos homens, e muitos. Mas ela só conseguia pensar em Jacó, no fato dela ser desprezada e não ser amada por ele. Ela só conseguia olhar para o sofrimento dela, ela não conseguia olhar e ver: poxa, eu tô dando filho homens. E a gente vai ver que ela foi tendo filho, e quando ela chegou aqui no 4º filho, ela diz: Esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamarei Judá e cessou a sua madre. É como se ela dissesse: chega de Jacó, chega de pensar em Jacó. Eu vou louvar o Senhor, porque Ele está me dando dádivas. E aí a gente vai ver no decorrer da passagem, alguns versículos se passam, e a gente vai ver que ele entrega a sua serva para Jacó. E o que ela consegue? Filhos da serva, mais filhos. E aí, ao passar dos versículos, a gente vai ver que ela ganha direito de deitar com Jacó. Porque Raquel diz: me dá as suas mandagras, as mandagras que o seu filho achou, dá pra mim, e eu deixo você deitar com Jacó. Por quê? Mandágora, ela é dada como uma fruta afrodisíaca, né? Então, pra Raquel seria maravilhoso, ela não queria mais ser estéril, ela queria ter filhos, né? E ela fala: então beleza, toma as mandágoras e eu deito com Jacó. E quando ela deita com Jacó, o que acontece com ela? Filhos. E a gente vai ver lá no versículo, no capítulo 30, versículo 20. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. Ou seja, depois de tudo isso, quando chegou no 6º filho, Lia voltou a dizer: agora meu marido vai me amar, vai ficar comigo, vai morar comigo, é apaixonado por mim, porque eu dei 6 para ele, dei 6 filhos para ele. O que acontece aqui, gente? Lia estava colocando as suas expectativas em Jacó. Ela não estava conseguindo enxergar a dádiva que era ter filhos homens, ela só conseguia ver que ela não tinha o amor do marido dela. Ela não tinha o amor dele e ela era desprezada, porém a madre dela era aberta, e Raquel tinha a madre fechada. E a gente vai ver depois que a madre de Raquel abre e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que
Eu vejo como se fosse um diálogo. Deus dizendo assim, Lia, para de olhar para Jacó. Eu estou te dando filhos. É da sua linhagem que vai vir a salvação. Se ela soubesse que dali sairiam tribos, que faria tudo isso aqui, ó. Se ela soubesse, ela não teria sofrido tanto pensando no amor de Jacó. O que acontece é que ela estava colocando as expectativas dela em Jacó. É como se Deus estivesse dizendo, da sua linhagem vem o Salvador. Eu tô te dando filhos homens. Eu tô criando coisas maravilhosas através da sua vida. E ela dissesse, ok, já entendi, mas eu quero que meu marido me ame. Qual é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês? Não deixe que o seu sofrimento ofusque as dádivas que o Senhor está te dando hoje. Porque hoje Deus pode estar te dando dádivas, te dando coisas maravilhosas e você não está conseguindo enxergar, porque você só está olhando para o sofrimento. Não sei se vocês já viram uma gincana que você pega uma folha em branco e faz um pontinho no meio. E a gente mostra para as pessoas e diz, o que vocês veem? E eles dizem, um pontinho. Mas eles não dizem, eu vejo uma coisa toda branca com um pontinho no meio. Eles enxergam sempre o pontinho preto que tá lá no meio. E é isso que é triste. Quando a gente se aprofunda assim no nosso sofrimento e esquece de ver as coisas que Deus está fazendo ao nosso redor. Ele está nos dando dádivas maravilhosas e nós não conseguimos ver. Eu vi, um tempo atrás eu estava vendo um vídeo de um cantor, eu não acompanho ele, mas por acaso apareceu pra mim, eu tava vendo que a esposa dele tá grávida e ele falou, poxa, agora que eu perdi meu pai, minha esposa engravidou e isso pra mim foi, sabe, tipo, foi maravilhoso. E eu fiquei pensando, mas, poxa, ele podia ter desprezado essa criança, por exemplo. Vai vir logo agora que eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, meu pai, e aí ele se ofuscaria, sabe, a dádiva do filho ofuscaria por causa do sentimento de perda e de luto que ele tinha. Mas não, ele viu diferente, né? E ali eu vi, assim, me calhou nessa mensagem, da gente ter a capacidade de ver as dádivas que Deus está nos dando, ao invés de nos fecharmos naquele sofrimento. Porque Lia estava fazendo a linhagem, Lia, nossa, é uma coisa tão maravilhosa, porque é a partir dali que as coisas começam a fluir, e a gente tá lendo esse ano a Bíblia, e você vai vendo, assim, as coisas acontecendo através das tribos, as tribos são citadas muitas vezes na Bíblia, mas Lia tava o quê? Quero ser amado pelo meu marido, quero ser amado pelo meu marido, quero ser amado pelo meu marido, quero ser amado pelo meu marido. Gente, não deixa que o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o seu desprezo ofusque as dádivas que o Senhor está te dando hoje. Porque no dia de hoje você pode ter tido um dia turbulento, terrível, deu tudo errado nesse dia. Mas tenha certeza que alguma coisa tem de bom aí do Senhor. Primeiro, você levantou e abriu seus olhos, você teve saúde para sair da sua casa. Quantas pessoas que queriam fazer o que você faz e não podem fazer. Ou seja, isso é só um mínimo, né, de tantas coisas que pode estar acontecendo na nossa vida. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. Sabe o que quer dizer isso? Um dos significados dessa passagem é, se os seus olhos forem bons, você vai conseguir ver coisas maravilhosas. O seu corpo vai ser alimentado de coisas maravilhosas, a sua mente vai ser alimentada de coisas maravilhosas. Mas se seus olhos forem maus, então todo o teu corpo estará em trevas. E, gente, como é terrível uma mente em trevas, porque todo o corpo sofre, inclusive fisicamente, né? Então, essa é a palavra que eu trago para vocês hoje. E se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte, eu acho que comenta, né? Eu não sou muito boa nessas coisas não, mas é isso, ajuda a gente aí para que o evangelho seja propagado de forma simples e clara. E não se esqueça, o evangelho é simples, somos nós que complicamos demais. Um forte abraço. Nunca pega, nem comigo pega.